Olá, eu sou Karine Shimuri, psicóloga junguiana. Hoje eu vou contar a segunda história do quadro Mulheres que Inspiram Ação. Espero que vocês gostem. Ai. Hoje, pode começar de novo? Hoje eu vou contar a história da Márcia. Eu sou mãe da Duda, de 5 anos, e da Caitlyn, de 7 anos. Eu e meu marido não poderíamos ter filhos, e antes mesmo de cogitar outras formas de engravidar, os dois concordaram em ir logo para a adoção e evitar mais sofrimento, e inclusive gastos que não estavam ao nosso alcance no momento. A ideia da adoção partiu de mim, mas rapidamente meu marido concordou com a ideia, depois de respeitar um período de luto dele por não conseguir ser pai pelos meios naturais, digamos assim. Não sei se todos aqui conhecem como é todo o processo de adoção. Fico à disposição para esclarecer, mas é basicamente ir ao fórum que atende a região que a gente mora, levantar uma série de documentos para dar entrada na habilitação para adoção, passar por um processo que envolve cursos, grupos de apoio, acompanhamento de assistente social e psicólogo até finalmente se habilitar. Depois disso, começa a sofrência de aguardar o tão sonhado telefonema do fórum, falando que há uma criança disponível para nossa família. Eu fui ao fórum pela primeira vez com meu marido em dezembro de 2016 e a habilitação ela aconteceu dia 10 de abril de 2017. E um mês e um ano depois, em 4 de outubro de 2018, o telefone toca. Eu estava no trabalho e me lembro de cada segundo. Quem estava do outro lado da linha era a Mônica, do Fórum do Jabaquara, para me contar de uma menina chamada Caitlyn, de 4 anos e 9 meses. Ela contou um pouco do histórico dela, inclusive sobre os genitores. Meu Deus, era minha filha, coração na boca, uma ansiedade nunca sentida antes. E quando eu estava já respirando e me acalmando, pronta para dizer, sim, quero conhecê-la, veio a segunda bomba. Ela tem uma irmã de 2 anos e 9 meses. No perfil de vocês, a Mônica disse, consta que vocês aceitam irmãos. E a Caitlyn, ela tem uma irmã que se chama Maria Eduarda. E enquanto iam contando dela e falando de particularidades delas, como atraso na fala, suspeita de dermatite, começa tudo de novo. Palpitação, ansiedade, medos e certezas. Eram as nossas filhas. Liguei para o René, pedi para ele se sentar e ele se sentou na retroescavadeira onde ele estava. E já desconfiou, porque não sou de ligar para ele sem um bom motivo. Mas quando eu disse que eram 2, silêncio absoluto. René? Você tá aí? Alô? Pensei que ele tivesse caído da retroescavadeira, mas não, ele estava sem palavra mesmo. Aí sim, ele ficou muito assustado. Ele disse, eu tô aqui, são 2 mesmo? Dia 8 fomos ao fórum, vimos a primeira fotinho delas e nos apaixonamos de vez. Se parecem com a gente, uma mais escurinha e uma mais clarinha. Meu, não acredito. A psicóloga Luciana nos deixou na sala com a foto na tela no computador e foi quando conseguimos conversar um com o outro. São nossas filhas. Eis que a psicóloga volta e nos diz, vocês querem conhecê-la hoje? Hoje? Sim, a gente pode ir lá no Saica onde elas estão agora. E obviamente, depois de mais esse susto, palpitações, medos e certezas, é claro que a gente quis conhecê-las naquele dia. No mesmo dia, iniciou-se o processo de aproximação. Isso mesmo, ela perguntou se a gente queria e a gente quis mesmo, topamos. Começamos então o período de aproximação, visitando as meninas praticamente todos os dias no Saica. O último fim de semana em aproximação foi para passar o feriadão juntos e no domingo tivemos que deixá-las no abrigo. Ninguém disse que seria fácil. Lá em casa, nesse final de semana, meu marido ele ficou descadeirado, não conseguia se abaixar nem pegar ela mais nos colos. Haja salumpas. E elas mexiam em tudo, principalmente se tivesse botões. Não, mentira. Era principalmente se a gente falasse que não podia. Eu achei que ia enlouquecer. As 2 num vício doentio por galinha pintadinha. Chorei sozinha enquanto tomava banho por achar que não ia dar conta. Não por elas, mas por incompetência minha mesmo. Imaginar esses 2 furacõezinhos na minha casa era assustador.
muito assustador. Elas quebraram muitas coisas. A menor ainda estava no processo de desfraude. Foi lençol, muitas roupas encharcadas e até cagadas, com direito a ter que dar banho quando fomos com elas na casa de um casal de amigos. Muita bagunça na casa da vovó e do vovô também. Nossa, que loucura. Mas depois que a gente deixou elas, um silêncio, uma calmaria, sem abraços, sem beijos, sem cantoria, sem galinha pintadinha, sem animação, sem carinhos, sem pedidos mil, sem alegria, sem as nossas filhas. Eu rezava pedindo a Deus que chegasse logo a segunda-feira e que a juíza desse logo a guarda pra gente. Enfim, desde 9 de novembro, com a aprovação da juíza, estamos todos juntos, eu, meu marido e nossas 2 filhas. As 2 fizeram aniversário agora em dezembro e fiquei muito feliz da aproximação ter acontecido antes do aniversário delas. Comemoramos juntos as boas-vindas e o aniversário de 5 e 3 anos das 2. Elas me enlouquecem e deixam meus dias muito mais felizes ao mesmo tempo. Acho que só quem já passou por isso para entender. Meu marido voltou a trabalhar após 5 dias de licença. Eu tive 6 meses de licença maternidade. Em casa são 2 chicletes. Aliás, 3 com a cachorrinha. Já são um trio, inseparável, amigas para sempre. Ela fala que o processo de adoção não é nada fácil, né? Que tem muitos desafios, muitos dilemas aí. Toda mãe de barriga ou a mãe de coração, toda vez que a gente sabe da notícia vamos ser mãe, a gente acaba idealizando uma criança. Eu, por exemplo, eu achei que no meu primeiro filho eu ia ter um filho calmo, tranquilo, todo quietinho. Na verdade, eu achava que assim, eu teria um filho quase parecido com um cachorrinho, né? Que pega e dorme lá, fica tranquilinho, aí depois acorda, você dá comidinha, aí depois ele vai dormir, brinca um pouquinho, e que fosse ser assim. O meu filho idealizado, ele foi dessa maneira. Só que quando Kenzo nasceu, gente, era totalmente diferente do que eu imaginava. O filho que a gente idealiza, o filho que a gente imagina quando a gente recebe a notícia que vamos ter um bebê, na maioria das vezes não se encaixa com aquele filho que é real. E aí, nós, mães, né, pais, a gente precisa flexibilizar esse ideal que a gente fez com o que está ali presente, o nosso filho de verdade. E eu acredito que um dos determinantes para pensar nesse fantasma da devolução esteja aí. Como que a gente passa a equilibrar o filho ideal que a gente idealizou e aquela criança que veio pra gente? E a Márcia, ela tá fazendo isso muito bem, ela e o Renê, porque muitas vezes eu também já pensei muitas vezes em querer devolver o meu filho, só que eu não tenho para quem devolver. E aí eu fico pensando, meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu fiz, né? Por que que eu tive um filho? Então, nessa medida, a Márcia, que adotou uma criança, ela com essa alternativa de devolução, e eu, muitas vezes também falando, meu Deus, olha o que que eu fiz, eu queria devolver sim o meu filho. Só que, para eu que tive uma criança da minha barriga, ter esse tipo de pensamento, acredito que não seja tão julgado e tão pesado quanto quem faz uma adoção. Porque aí parece que vira um estigma, né? Eu não posso pensar em devolver uma criança. A Márcia, ela diz que sim, esse fantasma existe sim. Ela conversa sobre isso com o marido dela. E é sempre a partir dessa conversa que eles conseguem tomar uma resolução. Eles sempre resolvem que eles amam, que eles já se apegaram, apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que eles enfrentam. A Márcia, ela tinha falado sobre problemas de comportamento das 2 crianças, né? E eu acho que outra coisa muito interessante que ela acabou dizendo é que a Márcia, ela também está aprendendo muito com as filhas dela. A Márcia, ela aprendeu que amar é obedecer. Ela aprendeu assim dos pais dela. E a Duda e a Caitlin estão ensinando coisa muito diferente para ela. Que na verdade, amar não é obediência. E a Márcia, ela está tendo que conviver com essa contradição. Ela aprendeu que amar era obedecer. E as meninas, elas estão falando, não é. Não tem nada a ver com obediência, não tem nada a ver com medo. Tem a ver com cuidado, acolhimento, tem a ver com amor.
E eu acho que é isso. Esse casal não deixa esse fantasma da devolução por debaixo do tapete. Eles conseguem falar: não, existe sim isso daqui e vamos conversar. A partir do momento que os dois assumem que existem esse fantasma para os dois, eles podem conversar e aí depois eles podem chegar na conclusão. E a conclusão desse casal acaba sempre sendo: não, a gente não vai devolver. E outro fator importante que a Márcia acaba contando disso é que hoje, a partir de toda essa história, ela não julga mais também as pessoas que acabam devolvendo as crianças, né? Tem muitas pessoas que devolvem na aproximação e depois também no processo de, que eu esqueci o nome, vamos ver, não só de aproximação, mas de adaptação também. E ela diz que ela não julga, ela não tende mais a julgar, porque ela fala que dentre os males, que não seja o pior. E uma criança adotada morar dentro de uma casa que não tem amor, que não tem carinho, que não tem uma energia dispensada para aquela criança, então ela diz: acho que é melhor que se devolva. Essas palavras eu acho que elas são muito importantes, porque ela fala não julgamento. Então que seja o menos pior. Não é legal? Não é legal. Mas também ficar em casa, num ambiente sem amor, sem acolhimento, será que isso é o melhor? É o viável? E essa história, ela também me lembrou uma outra história de uma outra amiga minha, que eu escutei essa história há mais de 20 anos e não consigo esquecer. Essa minha amiga, ela tinha um tio que já tinha 3 filhos adotados. E quando ele foi formalizar o último filho, tinha uma criança no corredor. E do nada, essa criança do corredor saiu correndo e abraçou a perna do tio dela. E essa criança pegou e falou assim: você é o meu novo pai? E aí ele olhou para aquela criança e pegou e falou assim: eu sou o seu novo pai. E aí acabou levando a criança para casa. E a história dessa criança já tinha acontecido muitas e muitas devoluções. E o que acontecia? Essa criança, de noite, ela ia para a geladeira e pegava quase todas as comidas que tinham lá e ia esconder debaixo da cama. Muitas famílias entenderam que aquilo era uma índole má, que ele poderia ser um ladrão. Mas na verdade, né, a família desse tio da minha amiga pôde acolher aquele comportamento que era indesejado, porque eles sabiam que na verdade aquela criança tinha passado muita fome na vida. Que aquele ato de ir na cozinha, ir lá na geladeira e pegar toda a comida que ela podia, não era porque ele ia ser um provável ladrão, mas é porque ele tinha passado muita fome quando pequeno, e que aquilo, ele guardar debaixo da cama, significava: eu preciso pegar toda a comida possível, porque já já vai faltar e eu não vou ter o que comer. Então, a Márcia e o René, eles acabam tendo essa possibilidade de poder compreender esses comportamentos de uma maneira muito mais compreensível, muito mais ampla, sem julgamentos. A história da Márcia, ela é muito bonita, e ela precisa ser compartilhada sim, para a gente aprender. Um beijo.